Oi, gente, quanta gratidão poder compartilhar com vocês algumas das impressões que eu tive ao estudar o Vem e Segue-me esta semana, a sessão 19 de Doutrina e Convênios. Mas antes eu gostaria de dar parabéns a você que está assistindo esse vídeo, a você que é mulher, e dizer que hoje é o nosso dia. Que maravilhoso é poder contribuir com o reino de Deus na terra, como suas filhas amadas. Feliz Dia da Mulher. Eu vou te contar que enquanto eu me preparava, estudava essa lição, teve uma palavra que não saiu da minha mente ao ler essa sessão 19, que foi sacrifício. Eu fiquei pensando em quantos sacrifícios nós já tivemos que fazer ao longo da nossa vida. Muitas vezes sacrifícios por nossos filhos, sacrifícios por nossos maridos ou vice-versa, pelas esposas, sacrifícios pelo Evangelho, sacrifícios pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Mas será que foram realmente sacrifícios? Ou são sacrifícios pequenos demais, comparados a esse grande sacrifício que fez o nosso Salvador Jesus Cristo, que foi o seu sacrifício expiatório? E eu refleti muito enquanto eu estudava. Eu lembrei de algumas situações que eu vivi na minha vida e que eu sentia que eram sacrifícios e que depois eu vi que eram coisas pequenas demais, quando se tratava do Evangelho de Cristo. Eu lembrei do exemplo do meu pai. Meu pai hoje está com 94 anos, está ali naquela fase difícil, já não lembra tudo, às vezes não lembra nem quem ele é. Mas como eu sou grata a meu pai pelos sacrifícios que ele fez na vida e pelo exemplo dele, pelas coisas que ele me ensinou. Quando nós conhecemos a igreja, meu pai nessa época tinha um comércio. E eu imagino que meu pai deve ter pensado que era um grande sacrifício, ou que seria muito difícil, como ele ia manter a família dele ao se tornar membro da igreja. Por quê? Porque meu pai, com esse comércio, ele abria os domingos. E os domingos era o dia que dava mais lucro. Era o dia que as pessoas estavam de folga e iam fazer compra. Eu fiquei pensando que meu pai também vendia nesse comércio café, bebidas alcoólicas, coisas que eram contrárias à palavra de sabedoria. Algumas coisas que eram ilícitas, que não deveriam ser vendidas, né? Já que desejamos o bem para o nosso próximo, e já que temos o mandamento, não matarás. E essas coisas, a gente sabe que, pouco a pouco, vão matando o nosso corpo. Então, meu pai vendia cigarro, bebidas alcoólicas, ele vendia café. Isso significava que ele precisava cumprir esse mandamento. Então, na época, parecia difícil demais para meu pai. Para complicar, ele ainda tinha banca de jogo de bicho, que dava muito lucro. Então, eu fico imaginando a confusão que veio na cabeça do meu pai quando ele pensava, poxa vida, não posso mais ter banca de jogo de bicho, não posso abrir os domingos, não posso vender as coisas que dão mais lucro e ainda vou ter que pagar o dízimo. E com 4 filhos pequenos, ainda pequenos que eu falo é adolescentes ou criança, nenhum de nós trabalhávamos nessa época. Então, eu fico pensando como meu pai precisou ser forte e valente. Como ele precisou realmente ter esse salto de fé. E foi aí quando, 3 meses depois, dicionários que iam, e meu pai relutando, até que finalmente o Espírito Santo tocou de tal maneira que meu pai decidiu se tornar membro da igreja. Quanta gratidão a esses missionários que fizeram tanta diferença na nossa vida. Tantos que nos ajudaram. O Helder Clark, o Helder Cartesani. Quando eu lembro do Helder Santana, quando nós fomos ser selados, que abriu as portas da nossa casa. E o incentivo dele foi tão grande que nos motivou a fazer essa meta e 1 ano depois estarmos no templo sendo selados. Numa época que não tinha caravanas e a gente tinha que pagar as 4 passagens, imagina, não pagar alojamento foi uma bênção para a nossa vida. Ter ele lá na rodoviária com 2 carros nos esperando, nunca vou esquecer isso. O sacrifício deles e nos manter naqueles dias na sua casa, indo e voltando, levando ao templo. Mas enfim, os anjos que aparecem na nossa vida. E nesse meio, meu pai se batizou na igreja.
E um ano depois a gente estava indo ao templo e muitos clientes a gente foi perdendo, o lucro foi diminuindo. Né? Eu lembro que os familiares do meu pai diziam: João, desse jeito você vai falir, você vai arruinar. E, e chegou, né? Chegou o dia que meu pai faliu. E eu lembro que um tio meu, já falecido, ele disse assim para o meu pai: você está nessa situação por causa da sua religião. Você não precisava passar por isso. Gente, como eu sou grata por esse evangelho. Como eu sou grata por meu Salvador Jesus Cristo. Como eu sou grata pelo exemplo de meu pai. Talvez meu pai tenha pensado, mas não era exatamente isso que eu queria para a minha vida. Não foi isso que eu pensei. Ele era até então um comerciante bem-sucedido na região que ele vivia, na comunidade que nós estávamos ali inseridos. Mas ele sabia que uma vez que ele conheceu a verdade, nem o sacrifício seria grande demais. Sou grata ao meu pai, que teve o foco certo, a visão certa, que ele poderia perder tudo, mas o mais importante seria sua família eterna. O mais importante seria o depois. Seria a vida eterna. Sou grata por tantas coisas que ele me ensinou ao longo do tempo. Sou grata pelo seu exemplo. Muitas vezes nós vamos precisar dar saltos de fé na nossa vida. Muitas vezes nós vamos precisar fazer sacrifícios ou passar por situações que às vezes a gente pense: por que eu preciso passar por isso? Por quê? E eu me imagino que Martin Helliers deve ter se perguntado isso. Porque o que acontece? A gente sabe que havia acabado aí a tradução do livro de Mórmon, e Joseph, ele tinha plena consciência de que essa obra precisava chegar aos 4 cantos da terra. E para isso, o livro precisaria ser impresso. Mas Joseph não tinha dinheiro. O dinheiro que ele tinha, que mal dava para sustentar sua família, praticamente já tinha acabado. O pai dele era um fazendeiro pobre, porque alugava de outro fazendeiro. As condições eram difíceis. E aí a única pessoa que poderia ajudar, o único, vamos dizer assim, tinha condições financeiras suficientes para ajudar na impressão do livro de Mórmon. Gente, nós estamos falando da impressão de um livro, não é hoje. Se hoje o mercado editorial já é um mercado difícil, eu escrevo. E quem está nesse ramo sabe como é difícil você conseguir um editor, um financiamento, como é difícil você bancar suas obras, como é difícil você vender seus livros. E se estamos vivendo hoje, 2025, imagine numa época, 1820. Olha só, onde havia poucos lugares de impressões e que a impressão era caríssima. Então, o que é que isso significava? Ninguém tinha dinheiro. A única pessoa que poderia ajudar e financiar as impressões do livro de Mórmon era nada mais nada menos do que um homem chamado Martin Helliers. Aquele mesmo que levou as 116 páginas dos manuscritos e acabou perdendo. E é nesse contexto, gente, quando a gente vai ver um Martin agora diferente. Porque antes ele estava ali, né, teimando com o Senhor: vai, Joseph, posso levar essa 116? Pede ao Senhor, preciso mostrar a minha família, a minha esposa, todo mundo está lá no meu ouvido. Joseph foi lá e insistiu tanto que o Senhor autorizou, mas o Senhor já sabia o que ia acontecer, ele acabou perdendo. Mas agora a gente vê um homem tendo uma segunda chance. Agora nós temos um homem dizendo assim, né, que e agora? E agora? Porque ele é o único que pode ajudar. E o Senhor está dizendo para ele: vai lá, hipoteca a sua propriedade. Uma fazenda, gente, que ele e a esposa haviam levado anos para poder construir, para poder pagar. Uma das melhores fazendas daquela região. Hipotecar a fazenda seria colocar em risco toda a sua vida financeira. Ou seja, se o livro de Mórmon não fosse vendido e ele não tivesse como pagar a hipoteca, ele perderia a sua propriedade.
E isso ainda ia colocar ele numa situação de ridicularização com vizinhos, com amigos, né? Ele que sempre teve um nome tão respeitado. E além disso, tinha sua esposa, que era contrária a essa decisão e que já havia, inclusive, processado Joseph, processado o próprio marido. A situação de Martin Helris não era nada fácil, nada fácil. Por isso que a gente ouviu, né, de presidente Oakes, que a gente não deve lembrar do Martin Helris que esqueceu, que perdeu, vamos dizer assim, né, que foi negligente com as 116 páginas, mas com aquele que esteve disposto a dar praticamente tudo que tinha por esse evangelho. E em meio a essa, talvez essa situação que Martin Helris estava, talvez ele também deve ter se perguntado, mas eu não queria passar por isso. O que eu estou fazendo aqui nessa história? Mas por que eu? Eu é sacrifício demais. Deve ter passado tantas coisas na cabeça dele e a pressão ter sido tão grande. Mas ele foi para Joseph e ele disse: eu quero uma revelação do Senhor. Eu quero um mandamento do Senhor sobre a vontade dele. Ele queria ouvir do Senhor. Ele queria saber o que o Senhor tinha para ele. Ele precisava disso para poder ter esse salto tão grande na vida dele que ele podia estar, né, simplesmente desperdiçando tudo que ele construiu a vida inteira. E é nesse contexto que Joseph vai lá, pergunta ao Senhor, e o Senhor dá uma sessão. E essa sessão é muito específica para Martin Helris. Gente, o Senhor começa falando para ele, é o próprio Salvador Jesus Cristo falando para ele, que ele é alfa e ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o redentor do mundo. Em outras palavras, o Salvador está dizendo assim: olha, Martin, eu sou o que pode tudo, o que sabe tudo, eu já sei o fim desde o começo. Não se preocupa. E ele diz: eu tendo cumprido e consumado a vontade daquele a quem pertenço. Ou seja, o próprio Salvador se submeteu à vontade do Pai. Eu cumpri a vontade do Pai. Em outras palavras, e por que você não vai cumprir? Já pensaram nisso? Qual é a vontade do Pai para a nossa vida? Às vezes essa vontade pode não ser cômoda. Cristo morreu aos 33 anos. Martin Helris estava assinando a hipoteca da sua fazenda depois de muito sacrifício. Pode ser que você diga assim: isso não é cômodo, não era bem o que eu planejei para a minha vida. E aí ele diz assim: eu retenho todo o poder. Cristo diz: o poder todo está nas minhas mãos. Tudo, 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 tudo. Para destruir Satanás e suas obras até o fim do mundo. Ou seja, eu sou poderoso, confia em mim. E aí Cristo começa falando. É Cristo falando dele mesmo. É Cristo prestando testemunho da sua expiação. Gente, que coisa! Ele diz assim: certamente todo homem deve arrepender-se ou sofrer, pois eu, Deus, sou infinito. Então, nós temos dois caminhos: ou arrependimento ou sofrimento. Ele continua, ele diz assim, que, e aí é uma doutrina muito interessante, porque Cristo fala, não, ele diz assim, vamos ver o versículo 5 para a gente entender melhor. Portanto, não revogarei os julgamentos que pronunciar, mas sobrevirão desgraça, pranto, lamentação e ranger de dentes, sim, aqueles que se acharem à minha esquerda. Contudo, não está escrito que não haverá fim para esse tormento, mas está escrito tormento infinito. Também está escrito condenação eterna, portanto está mais explícito do que outras escrituras, a fim de influenciar o coração dos filhos dos homens, inteiramente para a glória de meu nome. Então, olha só, o Senhor está ensinando e dizendo, presta atenção, que há um tormento infinito. Porque infinito é meu nome. E tudo que ele faz é infinito. Condenação eterna, né? Porque ele também é eterno. Então, ele diz assim, mas escuta, né? Mas escuta. Não quer dizer que não haverá fim para esse tormento. Parece até meio contraditório, né? Mas vamos entender isso. O que é que ele quis dizer? Olha só. Eu expiei pelos pecados do mundo. E a minha expiação é infinita, a minha expiação é eterna.
Mas o tormento e o castigo também é eterno. Até que você se arrependa. É um estado, é uma condição. Se você se arrepende, se qualquer um de nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós paramos de sofrer. É simples. Tem uma citação que eu achei maravilhosa do Elder Talmage, James E. Talmage, que ele diz assim: o inferno tem uma saída e também uma entrada. O inferno não é lugar para onde um juiz vingativo envia prisioneiros, a fim de que sofram e sejam punidos, principalmente para a sua própria glória. Mas o inferno é um local preparado para instruir e disciplinar. A própria palavra castigo, ela significa disciplina, significa ensinar. Então, quando ele diz o inferno é um local preparado para instruir e disciplinar aqueles que deixaram de aprender aqui na terra aquilo que deviam. Ninguém permanecerá no inferno mais do que o necessário para torná-lo apto a obter uma condição melhor. Então, olha que doutrina tão linda e que nos mostra tanto a misericórdia de Cristo, do nosso Salvador. Porque o inferno é também uma condição. Eu posso me encontrar atualmente no inferno, pelo peso dos meus pecados, pela situação que eu me encontro. Mas à medida que eu me arrependo, eu consigo sair desse inferno. Aquelas pessoas que morrem podem ir para um inferno, uma prisão espiritual. Mas à medida que se arrependem, que progridem, esse estado deixa de ser um inferno, deixa de ser uma prisão, porque ela tem porta de entrada e ela tem porta de saída. Eu sempre lembro disso quando eu estudei com meu marido sobre Davi, ele dizia: você acha que Davi vai sofrer para sempre? Não. Ele vai parar de sofrer. Ele não vai ficar sofrendo eternamente. Por quê? Porque ele se arrependeu. A gente sofre, né, enquanto a gente não se arrepende. É para isso que existe a expiação de Cristo. E, gente, nós temos um Deus no céu, nosso Pai Celestial nos ama, que deu o seu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, que está aqui nessa sessão falando, né? E dizendo isso. E quando a gente vai para a Doutrina e Convênios 138, 59, olha que escritura interessante. Diz assim: e depois de terem cumprido a pena por suas transgressões e de serem purificados, receberão uma recompensa de acordo com as suas obras, porque são herdeiros da salvação. Nós somos herdeiros da salvação. Depois de cumprirmos as nossas penas. Né? E como é que a gente cumpre as nossas penas, gente? É através do arrependimento. Porque Cristo já pagou. Cristo já efetuou a justiça. Ele já pagou por nossas penas. Tudo que nós precisamos é nos arrepender delas. Que maravilhoso essa sessão de Doutrina e Convênios que fala dessa misericórdia. Né? Nós não temos um Deus vingativo, mas ele diz aqui, né, que tudo isso que ele está falando é para influenciar o coração dos homens a vir inteiramente a ele, né, a se arrepender, a ter alegria, a deixar, a dividir com ele o jugo, esse fardo que às vezes a gente carrega tão pesado e tão desnecessário. E aí ele continua, né? Ele continua falando. E ele diz no versículo 15: portanto, ordeno que te arrependas. Arrepende-te para que eu não te fira com a vara de minha boca, e com minha ira, e com minha cólera. Teus sofrimentos sejam dolorosos. Quão dolorosos tu não sabes. Quão intensos tu não sabes. Sim, quão difíceis de suportar tu não sabes. E aí Cristo começa falando do próprio sacrifício dele. Não é que nem Joseph, nem Martin Heldes podia saber. E nem nós, quando ele diz, foram tão intensos que tu não sabes, nós não sabemos. A gente não pode nem mensurar como deve ter sido esse sacrifício. E aí ele começa explicando. Pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer, caso se arrependam. Ou seja, Cristo passou por tudo isso, por todos nós, para que a gente não sofra. A única condição é o arrependimento.
E por que que as pessoas acham que é tão difícil se arrepender? O arrependimento que é esse voltar atrás, que é esse reconciliar-se com Cristo. E eu fiquei pensando, quando a gente vê a descrição do próprio Salvador indo para o jardim do Getsemane orar, né, quando ele tem ali os seus 3 discípulos perto dele, que acabaram adormecendo e não velaram com ele. Quando ele está ali sozinho e é naquele momento que ele sente a dor, os pecados de todo mundo. Gente, às vezes os nossos pecados são grandes, às vezes a gente sofre por outras pessoas e às vezes a gente se sente angustiado, a gente se sente deprimido. E já é tão difícil as tristezas que nós sentimos, imagina ele sentir nessa expiação infinita de todas as pessoas, sentir por todos essa dor imensa. E aí ele diz: mas se não se arrependerem, terão que sofrer, assim como eu sofri. Sofrimento que me fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros. Sofresse tanto no corpo como no espírito e desejasse não ter de beber a taça amarga e recuar. Gente, Cristo, ele sofreu todas as dores. Ele sofreu as dores físicas, ele sofreu dores espirituais, dores emocionais, até sociais, porque imagina, a gente pensa que Cristo tinha ali 5.000 pessoas ao redor dele. Mas quando foi sua expiação, ele estava sozinho. Ele não tinha ninguém. E ele diz: e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Quantas vezes a gente não deseja isso? A gente deseja não beber a amarga taça e a gente quer recuar, porque parece difícil demais. Quantas vezes, né? E essa amarga taça pode ser isso, pode ser você ter que perder tudo que tem, pode ser como Martin Harris e agora. Meu casamento está em risco, posso perder tudo que eu tive, ou como meu pai, como é que eu sustento meus quatro filhos ainda menores? Como é que eu sigo adiante? Muitas vezes a gente vai querer recuar. E aí eu lembrei de uma experiência que passou o presidente Ian Maxwell, na verdade o Elder Bednar, ele conta isso em um discurso dele. Ele diz que o Elder Neil Maxwell serviu como apóstolo por 23 anos e um dia eles foram convidados a fazer um devocional na Universidade de Brigham Young em Rexburg. E o Elder Bednar foram buscá-los e levaram eles para casa deles para comer uma refeição leve antes do devocional. E o Elder Neil Maxwell, ele estava com leucemia. E ele tinha sido submetido a 46 dias fazendo quimioterapia. E foi nessa situação aí, fazendo esse tratamento, ainda bem debilitado, que ele foi para a casa do Elder Bednar e foi fazer esse devocional. E ele disse, né, que ele perguntou ao Elder Bednar: o que é que você tem aprendido dessa sua experiência, né, com leucemia, com toda a fragilidade do corpo, 46 dias fazendo quimioterapia? Não deve ser fácil. E aí o Elder Maxwell fala o seguinte para ele: aprendi que não recuar é mais importante do que sobreviver. Aprendi que não recuar é mais importante do que sobreviver. Gente, muitas vezes a gente vai querer recuar. Muitas vezes a gente se acovarda e diz: não, é difícil demais. Eu não posso. Mas a gente precisa enfrentar as nossas provas de fé. A gente precisa enfrentar aquilo que o Senhor está dizendo para a gente. Muitas vezes a gente vai submeter a nossa vida à vontade dEle. Mas para isso a gente precisa de fé? Precisa. Eu lembro quando eu tomei a decisão de ir para a missão, e eu tomei essa decisão, gente, não era porque eu estava morrendo de vontade, eu vou fazer uma missão. Vou ser bem sincera com vocês. Eu tomei a decisão porque todas as situações que eu tinha vivido na minha vida me mostravam que era o que eu deveria fazer, que essa era a vontade do Pai para a minha vida. E estava também na minha bênção patriarcal. Mas não foi uma decisão fácil, né? Mas todas as coisas me levaram a crer. E eu tinha, de certa forma, uma situação cômoda, porque eu tinha passado no vestibular, eu fazia uma universidade federal. Eu
era concursada, tinha um emprego público. Mas aconteceram tantas coisas na minha vida que foram me levando por um caminho que me fizeram parar e questionar o caminho que eu estava seguindo. E nesse momento foi quando eu tive as inspirações para a minha vida. Eu li aquela escritura que até hoje marca muito para mim, né? O Sermão da Montanha, quando o Senhor fala que eu não devia me preocupar com o que haveria de beber, de vestir, né? Que cabe a cada dia o seu próprio mal e tantas coisas. E eu fui para a missão, né? Fui para a missão, tive reprovações no meu histórico, era uma federal. Quando eu saí, era numa época que acabou comprometendo 2 anos, né? Ali, e o semestre da faculdade era 1 ano e meio, mas eu acabei indo para a missão em maio, então perdi a metade de um. Quando eu voltei no outro, voltei 2 anos depois. Então tive que ser reprovada, manchei histórico escolar, né? Já não tinha emprego. Tantas coisas aconteceram que na época eu podia pensar, nossa, era sacrifício demais. Não, eu recebi bênçãos, tantas bênçãos depois, né? Tantas bênçãos vieram na minha vida por aquilo que eu achava que era um sacrifício. E quando eu olho hoje para a minha missão, eu sou tão grata. E eu digo, se você está em dúvida, só vai. Deixa, as coisas vão acontecer, vão acontecer. E hoje eu tenho procurado fazer isso na minha vida. Às vezes eu digo, ai, mas isso não é cômodo para mim. E às vezes a gente pensa, aí para a missão não é cômodo, ter um filho agora quando eu comecei a me divertir, agora quando eu tenho dinheiro para viajar. Às vezes a gente pode pensar isso, eu vou oficiar no templo, eu vou ter que passar todas as semanas dando esse tempo que para mim eu podia estar descansando, fazendo outras coisas. Gente, o sacrifício que às vezes você pensa não é sacrifício. O Elder Talmage, ele ainda disse uma coisa, em um dos seus discursos, ele fala assim: submeter-se à vontade do Senhor é, na realidade, a única coisa pessoal que temos para colocar no altar de Deus. Olha que coisa grandiosa. A única coisa que a gente pode colocar no altar de Deus é submeter-se à vontade dele. É a única coisa. Todas as outras coisas que nós damos são as coisas que ele já nos deu ou emprestou. Que profundo isso. Todas as outras coisas que nós damos já pertencem a ele. Ou ele nos deu ou nos emprestou. No entanto, quando você e eu finalmente nos submetemos ao Senhor, permitindo que nossos desejos pessoais sejam substituídos pelos desejos do Senhor, então estaremos realmente dando alguma coisa a ele. É a única coisa que realmente é nossa e que podemos dar. Esse discurso se chama Felicidade é Sede, a Igreja de Jesus Cristo. Gente, a única coisa que a gente pode dar é submeter a nossa vontade à vontade de Deus. É colocar a nossa vida em sintonia com aquilo que Ele deseja de nós. Né? Às vezes não é cômodo e não será cômodo. Né? Eu sempre penso nisso. Cristo passou por tudo isso. Ele deu a sua vida, o que hoje nós podemos dizer, ele estava no auge da vida, ele só estava começando a vida. Mas ele foi lá, né? E submeteu a vontade dele à vontade de Deus. Ele estava dizendo isso para Martin Helres. Submete-se à vontade de Deus. A sua propriedade, isso não é mais importante diante de tudo que eu tenho para te dar. Diante de tudo, né? Diante da vida eterna. E aí ele dá alguns conselhos. E ele diz assim: aprende de mim e ouve minhas palavras. Anda na mansidão do meu espírito, terás paz em mim. Eu sou Jesus Cristo. Vim pela vontade do Pai. Cumpro a sua vontade. E nós? Será que estamos cumprindo a vontade do Pai? E aí ele dá o mandamento. Também te ordeno que não te apegues à tua propriedade, mas oferece-a liberadamente para a impressão do livro de Mórmon, que contém a verdade e a palavra de Deus. Gente, quantas pessoas se sacrificaram para que a gente pudesse ter o livro de Mórmon hoje na nossa vida? Na nossa estante, no toque de um celular, em áudio, de todas as maneiras que a tecnologia nos permite. Martin Helres foi uma dessas pessoas que se esforçaram
Muito, 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 muito. E o Senhor deu esse mandamento para ele: não te apegues à sua propriedade. E foi isso que eles fizeram. E aí eles começaram a procurar uma gráfica. E a princípio eles procuraram uma gráfica que achou que o livro era uma fraude e não quis publicar. E eles foram procurar uma gráfica de uma cidade vizinha. Mas depois eles decidiram voltar para a gráfica que era mais próxima, que havia sido negado. O homem cobrou um valor extremamente alto, que eram $3.000, para poder encadernar 5.000 exemplares. Eles acabaram aceitando a oferta. A fazenda de Martin Helris foi hipotecada. Fica imaginando a esposa dele, tudo que ele passou, a zombaria das pessoas, né? Um livro que não seria vendido e que não foi vendido e que até hoje não é vendido. E aí no livro Santos, que eu recomendo vocês lerem, na página 78 diz: mesmo que os vizinhos não tenham entendido sua decisão, Martin obedecerá ao Senhor, hipotecou sua fazenda para garantir o pagamento da impressão do livro de Mormon. E aí, né, o dono da gráfica grande assinou o contrato e começou a organizar o grande projeto. E aí me veio um dado muito curioso, prestem muita atenção nisso. Joseph havia traduzido o texto do livro de Mormon em 3 meses. Gente, a tradução levou 3 meses, com a ajuda de 3 assistentes consecutivos. Né? Que a gente sabe, ele teve a ajuda de Emma, teve a ajuda de Oliver Calder e de Martin Helris. 3 assistentes. Enquanto Grande, que era o dono da gráfica, precisaria de 12 homens e 7 meses para imprimir e encadernar as primeiras cópias do trabalho de 590 páginas. 3 meses para a tradução, 3 assistentes. 7 meses, 12 homens. A gente vê a diferença enorme, né? A gente vê a diferença enorme e como o Senhor esteve aí todo o tempo nessa tradução do livro de Mormon, essa obra de Deus. Não podemos ter dúvida. Martin Helris fez isso e a gente sabe que ele vai perder tudo. E ele vai perder tudo. Mas o Senhor fez uma promessa para ele, gente. A promessa está lá. Está lá, né? Quando ele diz assim, ó, para ele. Faltou até palavras, né? Mas o Senhor, na verdade, ele dá conselhos para Martin e ele promete a vida eterna. Ele diz uma coisa interessante: e eis que podes ler isto sem regozijares e encher-te de alegria o coração. Achei tão engraçado. Então, é como se o Senhor dissesse: vai lá, hipoteca a sua fazenda. E aí depois eu fico imaginando a cara de Martin Helris. Podes ler isso sem encher de alegria seu coração? E aí eu lembro, né, do que foi dito pelo presidente Nelson, que a nossa alegria não está nas circunstâncias da vida, mas está no enfoque da vida. Quando o nosso enfoque não é o material, não é o terreno, quando o nosso enfoque são as coisas sagradas e eternas, a gente sente alegria. E aí, ó, ou podes tu continuar e andar como um guia cego, né? Ou você vai sentir alegria por isso, ou você está andando com um guia cego. Ou pode ser humilde e dócil e conduzir-te sabiamente perante mim? Sim, vem a mim, teu Salvador. Amém. Ai, ai. Muita gratidão por tudo isso. Gratidão pelas promessas do Senhor. Ele nos promete a vida eterna. Ele nos promete mansões celestiais, né? Eu acho que Ele nos promete todas as bênçãos se formos fiéis, se formos obedientes. É isso que ele promete a Martin Helris. Se ele fosse fiel, se ele perseverasse, ele teria todas as coisas. A gente sabe que aconteceu muita coisa com ele depois. A gente sabe disso. A gente sabe que ele se afastou do Evangelho. Mas a gente sabe que depois ele se arrependeu, né? E a gente sabe também que ele nunca negou, como uma das testemunhas do livro de Mormon.
Que nós possamos dar o valor a este livro que ele merece, que nós possamos aprender do Senhor, que possamos pensar nos sacrifícios que já fizemos ou teremos que fazer. E lembrar que o mais importante e a única coisa que nós podemos dar ao Senhor é colocar a nossa vida à sua disposição, é fazer a vontade dele, é submeter-se à vontade dele. Que o Senhor nos ajude a termos a coragem necessária para fazer os ajustes que precisamos, para tomar as decisões que precisamos. E eu convido vocês a pensarem na sua vida. O que eu preciso fazer para alinhar a minha vida à vontade do Salvador? Que sacrifícios estou disposto a fazer? E seja o que for, esse sacrifício nunca será grande demais, porque o maior de todos já foi feito, que foi o sacrifício expiatório do nosso Salvador Jesus Cristo. E que Ele nos abençoe nessa jornada mortal, com a determinação de fazermos às vezes aquilo que não parece cômodo para a gente, mas que Ele sabe que é preciso ser feito e que a gente confie nele e acredite em suas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo. Até a próxima.